Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui para mais um vídeo, tá? Vamos continuar tratando aqui a respeito da relação dos judeus com a circuncisão, assunto extremamente importante, queridos. E quando nós chegarmos nas aplicações práticas, vocês perceberão a atualidade desses versículos, sabe? A aplicação prática disso nas nossas vidas é algo assim espantoso, tá? Mas por enquanto nós queremos entender o que Paulo está dizendo. E como eu faço sempre, eu vou chamar sua atenção para o texto mais uma vez. É muito importante que a gente leia o texto tentando entender aquilo que Paulo diz. Só que dessa vez eu vou ler numa outra tradução, tá? A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas procede de Deus. Vamos entender uma coisa aqui, querido. Em linhas gerais, o que Paulo está dizendo aqui é isso. O princípio geral extraído aqui é esse, sabe? A circuncisão, apenas como um ato externo de cortar o prepúcio, a carne do prepúcio, não tem nenhum valor no que diz respeito à salvação. Esse é o princípio geral, tá? Que é estabelecido aqui. A circuncisão, como um ato externo apenas de cortar o prepúcio da carne do órgão masculino, não tem nenhum valor no que diz respeito à salvação. Esse é o princípio. Agora nós vamos dar uma olhada nesse desdobrar desse princípio. Tá? Vamos colocar da seguinte forma. A primeira questão aqui que Paulo levanta é a seguinte: a circuncisão só tem valor se o circuncidado obedecer à lei. Porém, se ele for um transgressor da lei, a circuncisão se torna incircuncisão. Isso está no versículo 25, né? Agora veja, consequentemente, se, e aí o se levanta uma questão hipotética, tá bom? Vamos lá, hipoteticamente falando, se o incircunciso obedece à lei, e por que eu estou colocando isso de maneira hipotética? Porque ninguém é capaz de obedecer à lei na sua totalidade. Por isso eu coloco se. Se o incircunciso obedece à lei, a sua incircuncisão se tornará circuncisão. Se aquela pessoa que não foi circuncidada, ele fosse capaz de obedecer à lei, então, mesmo não tendo sido circuncidado, ele seria uma pessoa circuncidada por causa da obediência à lei, tá? E, como consequência natural disso, esse incircunciso que obedece à lei, né, ele seria juiz do circunciso que não obedece à lei. Isso é o que ele diz nos versículos 25, 26 e 26. Eu quero só enfatizar, querido, aqui, que Paulo não está dizendo aqui que alguém é capaz de obedecer à lei. Tá? Há uma partícula aqui, né, se, e ela torna isso condicional. Se alguém é capaz de obedecer. E eu já tenho ensinado aqui nesses textos, nas ministrações que eu tenho feito na terça-feira, nos cultos da igreja, eu tenho dito: nenhum ser humano jamais conseguiu obedecer à lei na sua totalidade. Nenhum ser humano jamais será salvo por obedecer à lei. A Bíblia até diz que se alguém obedecer, ele seria salvo. O problema é que ninguém consegue obedecer. Essa é a questão, tá bom? Bom, onde é que Paulo pretende chegar com essa argumentação, querido? E a resposta está exatamente nos versículos 28 e 29. Ele diz: olha, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Percebe isso? Nem é circuncisão a que é somente na carne. Não basta cortar a carne do prepúcio. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração,
pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Esta é a conclusão, querido, que a gente faz dessa questão da circuncisão, tá bom? Mas não é uma conclusão apenas para essa questão da circuncisão, mas é uma conclusão para todo o capítulo. Qual é a conclusão? Judeu não é apenas aquele que nasce em Israel, mas todo aquele que o é interiormente, ou seja, todo aquele que foi transformado interiormente pelo poder do Espírito Santo. Essa é uma visão panorâmica do que Paulo está ensinando aqui. Ele está dizendo, não adianta você ter a carne do prepúcio cortada, assim como não adianta você se achar judeu simplesmente porque nasceu em Israel, tá? E isso é muito importante, querido, porque as aplicações, vou repetir, as aplicações disso é algo assim que nós devemos levar em consideração, é algo que deveria fazer com que a gente meditasse um pouco mais na nossa espiritualidade, na nossa vida com Deus, porque os judeus pensavam assim, já que nós somos descendentes de Abraão, já que nós somos circuncidados e a circuncisão é a marca da promessa de Deus aos descendentes de Abraão, e Deus disse que essa aliança seria perpétua, que ela duraria para sempre. Então, tudo vai estar bem entre nós e Deus. Não existe essa coisa de estarmos debaixo da ira de Deus. Nós somos o povo amado de Deus, o povo eleito de Deus. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos judeus. Era essa a alegação. Eu diria a vocês que há muitas pessoas que pensam o seguinte: eu faço parte da igreja A ou da igreja B, e porque eu faço parte da igreja A, porque eu aceitei Jesus, porque eu fui batizado nas águas, porque eu tomo a ceia uma vez por mês, então tudo está bem comigo. E todo esse texto aqui, querido, leva-nos a uma conclusão completamente diferente disso. Veja, não é circuncisão a que é apenas da carne. Não é judeu apenas aquele que é nascido em Israel. Judeu é aquele que foi transformado interiormente pelo poder do Espírito Santo. Não basta, queridos, não basta estar numa igreja, é essa a mensagem. Não basta estar numa igreja, não basta você ter descido as águas, não basta você ir à mesa do Senhor. Isso são coisas necessárias, mas elas não são suficientes, e eu vou tratar bastante disso, falando aqui a respeito dos judeus e da circuncisão. Eu vou colocar isso nas lições práticas, mas eu quero adiantar a você essa questão. E eu faço tudo isso por uma razão muito simples, queridos. Meu desejo, a motivação do meu coração em fazer o que eu faço, eu já disse isso várias vezes em vídeos anteriores, e há uma preocupação no meu coração com as pessoas que não conhecem a Deus e que não têm acesso a um evangelismo bíblico realmente, tá bom? Vocês que me acompanham sabem, eu tenho uma dificuldade muito grande com esse evangelismo popular hoje, aquele evangelismo que vem a você e diz: Deus te ama, Deus tem um projeto maravilhoso para sua vida, tem um plano maravilhoso para sua vida, aceite a Jesus Cristo e você vai estar salvo, teu nome vai ser escrito no livro da vida, vai estar tudo bem contigo. Só falta dizer, não importa como você viva, porque você foi salvo pela graça, você é salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo, não pelas suas obras. A gente não diz isso, mas isso fica implícito na mensagem. Eu levantei a mão na igreja, eu fiz uma oração entregando minha vida para Jesus, e agora eu me acho salvo. Mesmo que eu esteja vivendo totalmente na contramão da vontade de Deus, porque eu fui lá na frente, porque eu fiz a oração do pecador, porque o pastor disse que agora eu sou salvo, que agora o meu nome está escrito no livro da vida, então eu acho que está tudo bem comigo. Isso se parece muito com a situação dos judeus, querido. E eu estou aqui para te dizer isso. Cuidado, cuidado. Vida cristã não é só isso. Salvação, você não pode confiá-la na prática de obras, porque você é da igreja A ou B, porque você fez isso ou aquilo. O que você tem que sondar é o seu coração.
O que você tem que saber é se você tem o Espírito Santo habitando dentro de ti e se você está andando segundo a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, tá bom?